Abre sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os escritos de Lucas, capítulo 9, verso 23. Fala para o seu irmão assim: veio buscar bênção? Não, com fé, diga assim: veio buscar bênção? Esteja preparado para carregar a sua cruz. Lucas, capítulo 9, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: Jesus dizia a todos. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala para ele assim: não foi um discípulo. Diga assim: não foram os profetas. Diga para ele assim: não foram os anjos. Diga assim: foi Jesus. Diga: foi o Senhor da glória. Diga: foi o Senhor dos senhores. Foi Ele que disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Coloca a sua Bíblia aí no assento. Antes de orar comigo, você faça uma declaração. Eu preciso que você entenda o quão profundo Deus vai ministrar no seu coração nessa noite. Querido, a nossa vida não é feita só de flores. A nossa vida não é feita só de vitórias. A nossa vida não é feita só de conquistas. A nossa vida é feita de batalhas. Nós somos construídos nos dias difíceis. Então você precisa olhar para a sua vida e dizer: não importa o momento que eu esteja vivendo, não importa o tamanho da dor que eu esteja sofrendo, não importa a circunstância que eu esteja passando, eu vou seguir a Jesus. Você pode levantar sua mão direita e dizer: eu vou seguir a Jesus? Diga mais forte, diga assim: eu vou. Diga: eu vou. Vamos, eu vou seguir a Jesus. Diga assim: não importa o tamanho da minha dor. Diga: eu vou com Ele e não vou parar. Vamos falar com Deus. Põe a mão sobre o ombro do seu irmão. Você pode fazer isso? Feche seus olhos, põe a mão sobre o ombro do seu irmão. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós vamos nos conectar agora. Você entendeu? Vai fluir algo na tua vida que vai passar pela vida do teu irmão, e todos nós vamos ser tomados por algo sobrenatural. Você entende isso? Então vai começar agora a fazer a tua oração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos nesse lugar para ouvir a tua voz. Sabemos, ó Deus, o quanto seremos construídos nessa noite, o quanto seremos esmagados, o quanto seremos espremidos, o quanto, ó Deus, nós vamos viver da tua presença nessa noite. Mas, meu Deus, há pessoas nesse lugar que estão a ponto de desistir, pessoas que estão a ponto de acabar com a sua vida, pessoas que nos assistem, ó Deus, pessoas que estão nesse auditório, pessoas que estão prontas a abandonar, chutar o balde. Meu Deus, em nome de Jesus, que elas sejam visitadas, que elas sejam tocadas nessa noite, que o sobrenatural se manifeste através, ó Deus, da tua presença nesse lugar. Anula todo medo, anula todo sofisma, anula toda a ação do inferno nessa hora, e meu Deus, faz as cadeias quebrarem, faz o mal ir embora e transforma a vida da tua igreja de uma vez por todas, Jesus. Nós queremos caminhar contigo. Nos ajude. Eu te peço, Deus, mais uma vez, me ajuda, porque eu não tenho nada a entregar, eu não tenho nada a dar a esse povo. Mas, Senhor, eles estão com expectativa naquilo que vai fluir do trono da tua glória. Então flua nesse lugar, flua nesse lugar, tenha liberdade de jorrar nesse lugar, de manifestar o teu poder, a tua glória. Faz algo, Deus, extraordinário na vida do teu povo nessa noite, meu Deus. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Você que orou comigo, diga graças a Deus. Agora levanta a tua mão direita, bate na mão do seu irmão no alto e diga para ele assim: nós vamos com ele até o fim. Queria falar hoje sobre propósitos em tempos difíceis. Eu espero que eu possa nessa noite, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus para a sua vida. Eu não quero chover no molhado, eu não quero falar coisas que você está cansado de ouvir, que você está cansado de saber. Mas eu quero te
fazer pensar em algumas coisas nessa noite. Esse texto é um texto muito profundo. Jesus, ele é direto aos discípulos. Ele diz aos discípulos, se alguém quer me acompanhar, e no original essa palavra me acompanhar ou me siga-me, que está no finalzinho do versículo, fala sobre alguém que quer ser como ele, de alguém que quer ser um discípulo, de alguém que quer o seguir. Ele está dizendo que precisa tomar uma atitude, precisa carregar a sua cruz, e fazer isso diariamente. É perfeito essa versão NVI, porque ele diz que esse sofrimento, que essa cruz, porque cruz fala de sofrimento. A cruz, você sabe muito bem que era um instrumento de produzir sofrimento, de produzir dores, de produzir vergonha. A morte de cruz, ela não era uma morte apenas para castigar aquele que estava sendo crucificado. Ela era para impor medo àqueles que estavam ao redor. Todos aqueles que viam uma pessoa sendo crucificada, ela pensava duas vezes naquilo que ela ia fazer, sabe? Ela tinha uma proposta muito maior do que simplesmente castigar aquele que cometeu um delito, aquele que falhou, aquele que errou. Ela tinha um propósito de amedrontar, de impor o terror às pessoas que passavam por aquele lugar. A crucificação, normalmente ela acontecia em caminhos. Ali, na região de Jerusalém, diz a Bíblia que ela acontecia no caminho de Damasco. E que caminho esse? Era o caminho mais frequentado pelas pessoas, mais utilizado pelas pessoas, onde as pessoas mais transitavam. E eles colocavam as cruzes ali naquele lugar, que nós conhecemos como Monte das Caveiras, por conta do seu aspecto. Mas a proposta é que todos que passassem por aquele lugar pudessem ter aquelas pessoas como exemplo e não cometer delitos. E nem sempre eram delitos de fato, talvez eram opiniões que eram se levantadas contra aquilo que estava sendo posto. Pastor, por que você está dizendo todas essas coisas? Para você começar a entender qual era a razão da cruz e qual é a razão de algumas dores, de alguns sofrimentos que você tem na vida. Se você quer ter uma vida sem luta, se você quer ter uma vida sem dores, eu quero te dizer que com Jesus não dá. Que é isso, pastor? Não dá, não dá. Não dá para você ter uma vida sem dores, não dá para você ter uma vida sem luta, não dá para você ter uma vida sem cruz. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: com Jesus não dá para ter uma vida sem cruz. Você pode dizer isso para ele? Diga assim: com Jesus não dá para ter uma vida sem cruz. Deixa eu te dizer, as circunstâncias tristes, desafiadoras da sua vida, elas têm muito mais a ver com quem você é, com aquilo que você se transforma, do que com as situações felizes. As situações difíceis da sua vida falam muito mais de você do que qualquer outra coisa. Nós precisamos enfrentar momentos difíceis da vida, e nós enfrentamos momentos difíceis da vida, porque os momentos difíceis da vida, eles não vêm nos destruir. Apesar de serem às vezes tão agudos quanto a cruz, e é isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava dizendo não era apenas para os discípulos, mas estava transcendendo os discípulos, estava dizendo para mim e para você hoje. As dores são agudas, as traições são agudas, os sentimentos ruins são agudos, são difíceis de ser tratados, são difíceis de ser lidados, são difíceis de ser absorvidos, mas eles são necessários, porque eles te lapidam, eles te constroem. O homem que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, o pastor que eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje, é muito mais baseado nos sofrimentos, nas dores, nas lutas, nas circunstâncias difíceis, do que dos resultados positivos e favoráveis. Você entende isso? Quem você é está muito mais relacionado com as batalhas que você travou. Aquilo que você pode fazer está muito mais relacionado com as batalhas que você travou. A força que você desenvolve hoje é porque o peso que foi colocado sobre a sua vida te ensinou, te motivou, te levou a fazer com coisas que você pudesse superar os seus limites. Aquilo que é posto sobre a nossa vida, aquilo que está proposto para cada um de nós, tem um propósito, tem uma razão. Nós precisamos começar a encontrar as razões, os propósitos das nossas dores. Existem coisas na nossa vida que têm um propósito único.
E nós vamos viver aquele episódio uma única vez, em um único momento da vida. E existem outras coisas que elas são um propósito maior, um propósito contínuo. Você vai viver aquilo várias outras oportunidades, não da mesma maneira, não do mesmo modo. A gente não consegue entender muito bem porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era um homem pecador, um homem falho, um homem que adulterou, um homem que maquinou o mal, um homem que foi um estrategista, um homem que fez coisas terríveis, um homem que sangrou a vida de pessoas, mas que um homem que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu te dar um segredo de Davi. Davi nunca caiu no mesmo erro. Davi nunca caiu no mesmo erro, só teve uma Betseba na vida de Davi, não teve outra. Que loucura é essa, pastor? Presta atenção, Davi está diante da maior oportunidade de ter uma nova Betseba na vida dele e ele abriu mão. A Bíblia diz que quando Davi vai comprar a era, sabe, de Araúna ali, a era de Nabal, aquele homem ruim, aquele homem mau, resolve dizer para ele que ele não poderia. Sua esposa Abigail vai adiante de Davi e diz assim para Davi: ei Davi, não faça nada, nenhum mal, você é um homem bom, não faça nenhum mal por conta de Nabal. Nabal, como seu nome diz, é um homem de Belial, um filho de Belial. Davi se encanta de cara com Abigail. Como rei, ele poderia dizer: ei, vou pegar Abigail para mim. Mas ele não toca em Abigail até que Nabal seja morto, até que Nabal morre. Quando Nabal morre, ele se lembra, ei, eu vou trazer Abigail para estar comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, Davi nunca falhou nos mesmos erros mais de uma vez. Pastor, o que você está dizendo isso? Carregar a sua cruz diariamente não é não ter problemas, não é não ter falhas, não é não ter dores, não é não falhar, é não falhar nos mesmos lugares sempre. Falhou ontem no lugar, hoje eu não falho mais. Vai ter que o diabo inventar uma outra história para que eu falhe hoje, porque o pecado de ontem não me vence hoje. Você entendeu isso? Olha para o seu irmão, diga para ele assim: as circunstâncias da vida, diga-se tristes, diga mais força, desafiadoras, vão moldar você. Diga assim: vão moldar você. As suas dores, as ausências, as falhas, as humilhações, elas vão te habilitar. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas de muito poder econômico, elas conseguem dar tudo aos seus filhos. Eu já disse isso aqui outras vezes. Elas conseguem dar todas as condições necessárias para que seus filhos cresçam, para que seus filhos avancem, para que seus filhos sejam bem-sucedidos. Mas a única coisa capaz de fazer alguém ser bem-sucedido é a dificuldade. Eu não sei quantos acompanham o mundo corporativo de uma certa forma, mas uma das coisas mais interessantes da Magazine Luiza é que as suas netas e o seu filho trabalham nas suas lojas. A sua neta é herdeira de um patrimônio absurdo, trabalha como atendente no período de férias de uma loja. Ninguém consegue acreditar que aquela menina, herdeira de um dos maiores grupos de e-commerce do Brasil, trabalha de atendente. Você está ouvindo isso? É atendente, não é a gerente. Hoje o filho da dona da Magazine Luiza é o CEO do grupo, mas começou trabalhando de atendente na porta da loja. Eu estive pessoalmente, seu pastor esteve pessoalmente em 2017 em Chicago. Em Chicago, em 2017, o movimento em Chicago estava um movimento absurdo. Sabe por que o movimento estava absurdo? Eu estava numa conferência e o que falava na conferência é: a filha do Barack Obama, presidente da nação mais poderosa do planeta, está trabalhando numa cafeteria. Homens sábios sabem que a dificuldade é a única coisa que nos faz crescer. Jesus estava dizendo: tem dificuldade, pega ela, joga sobre os ombros e vamos em frente, porque você vai crescer e você não vai morrer. Você entende isso? Nós precisamos entender que carregar a nossa cruz não é ir para a zona de morte. Ele rejeitou. Hebreus capítulo 12 vai dizer que o Senhor rejeitou aquele lugar de morte, a vergonha da cruz. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que Jesus estava dizendo? Aquilo que era vergonha para os homens, para mim e para aqueles que me seguem é poder de Deus. Sabe por quê? Ele parou a cruz, mas não arrancou a cruz da nossa vida.
Pastor, que loucura é essa? Ele para a cruz, mas ele não arrancou a cruz. Ele vence a cruz, mas ele diz para os seus discípulos, e diz para mim e para você: vamos carregar a nossa cruz. Você vai ser espremido, você vai ser esmagado, você vai ser triturado pelas circunstâncias. Mas sabe de uma coisa? Não é sobre aquilo que perdeu, é sobre aquilo que fica que ele faz as grandes coisas da nossa vida. Vamos pensar ali na multiplicação dos pães, dos peixes. Tem uma grande multidão no deserto. A dificuldade está posta, o desafio está posto. Jesus começa a quebrar ali, a separar, abençoa e começa a dar, e aquela multidão começa a ser alimentada, aquela multidão começa a ser alimentada. O milagre não estava em alimentar, preste atenção no que eu vou te dizer. O milagre maior não estava em alimentar, o milagre maior estava e ficou para que todos ficassem assim perplexos. É que ele apenas não absorveu a necessidade daquelas pessoas, mas ele sobrepujou. Sobraram 12 cestos cheios. Sobraram 12 cestos cheios. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Aonde o senhor quer chegar com isso? Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo vai te amassar, o diabo vai se levantar, haverão estratégias das mais diversas para te intimidar. Talvez você não vai estar carregando, não, você vai estar numa cruz, e não importa, na cruz mesmo ele vai começar a mudar a sua história. Só que o seu fim não é a morte, o seu fim é a abundância de Deus. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu não vou rejeitar a minha cruz. Sabe o que acontece conosco? Nós rejeitamos os tempos difíceis. Começa as coisas a apertar, a gente começa a buscar alternativa. Primeira coisa que você logo faz, porque esse mundo muito espiritual, muito religioso que nós vivemos, né? Olha, vigia que você deve estar pecado, irmão. Como se toda a provação da nossa vida fosse fruto de pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não foi para a cruz por conta do pecado. Você não vai passar provações e lutas por conta de pecado. Você vai passar por provações e lutas porque há um propósito de Deus na tua vida. E quem tem propósito vive dores. Você entendeu isso? Olha para o seu irmão e fala para ele assim: está doendo? Abra a boca em nome de Jesus, diga assim: está doendo? É porque tem propósito. Olha para o outro: está doendo? Diga para ele: é porque tem propósito. Você pode aplaudir o Senhor? Pode ser mais forte. O objetivo de Deus nunca está no que se perdeu, mas sempre no que fica. Eu vou repetir isso para você entender. Porque às vezes a gente fica falando: perdi isso, perdi aquilo, já foi o carro, agora já foi isso, a namorada foi embora, o meu marido me atraiu, minha mulher me abandonou, minha esposa me traiu. Meu irmão, não fica preocupado com o que foi, não. Começa a pensar no que fica. Entendeu? Começa a pensar no que fica. Seu pastor foi alguém que foi esmagado, sou ainda hoje, mas esmagado em todos os sentidos, humilhado em todos os sentidos. Eu fui humilhado como homem, eu fui humilhado como pai, eu fui humilhado da pior maneira possível. As pessoas querem falar de você, mas elas não conhecem a sua história. Elas não sabem por onde você passou. Você não sabe as lutas que você enfrentou. Não sabe quantos abandonos você viveu, quanta rejeição você viveu. Elas só olham você num lugar e dizem: é fácil para aqueles que não caminharam contigo, é fácil para aqueles que não carregaram com você a cruz. Mas o Senhor está do alto dizendo: vai, filho, que eu estou contigo, eu não te abandono. Pastor, mas quanta luta eu estou vivendo. Aí tem os santos, né? Os reveladores aí, que tem uma revelação do inferno. Ninguém revela, meu irmão. Pega a tua cruz e segue com ela. Essa é a revelação de Jesus. A revelação de Jesus não é: olha, vai passar. A revelação de Jesus para os discípulos foi: pega a tua cruz e segue-me. Aonde está ele dizendo: segue-me que a porta vai abrir, segue-me que o câncer vai embora, segue-me que a cura vai chegar, segue que o seu marido vai se converter? Não, ele está dizendo: vai comigo para onde eu for, sem interesse nenhum, e a tua história será transformada. Você entendeu? Olha para o teu irmão, fala para ele assim: sem Jesus não dá. Não, mais forte, diga assim: sem Jesus não dá.
Com Jesus a gente pode estar sendo pisado. Sabe por quê? Porque o maior valor da uva não é enquanto ela está inteira, é quando ela é pisada que sai o mais puro vinho. Você está entendendo? Você está entendendo? O diabo está te pisando, achando que está te destruindo, e o Senhor está dizendo: eu estou tirando o melhor da minha filha, eu estou tirando o melhor do meu filho, e ele não vai parar. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: mas tem que ser com Jesus. Ah, pastor, o que é que eu faço? Como eu faço para prosperar? Pastor, como eu faço para avançar? Deixa eu te dizer uma coisa: todas as estratégias são maravilhosas, todos os planos são maravilhosos, mas o mais excelente é aquele que você faz pegando as suas dores, colocando nos seus ombros e dizendo: Jesus, eu vou contigo. Sabe como é andar com Jesus? Deixa eu te dizer, andar com Jesus não é parar para cada irmão que para com você na igreja e você começar a contar: irmão, está difícil. Está vendo, irmão, estou sendo perseguido no ministério. Pastor, olha como é que está a minha vida. Jesus esteve diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos disse assim para Jesus: ei, Jesus, você é tudo aí que esse povo está dizendo que você é? Ele disse assim: eu sou o que dizem que sou. Você entendeu? Você pode dar uma glória a Deus? Eu sou o que dizem que sou. Eu não estou aqui para me justificar. O meu silêncio vai fazer a terra estremecer. Você entendeu isso? O silêncio de Deus vai fazer a terra estremecer e vai mudar a história da tua vida. O Calvário não venceu Jesus e não vai vencer você. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: carregar a sua cruz. Diga com mais força: se carregar a sua cruz não é morrer nela. Você está dizendo para o diabo: olha, arruma outro lugar para tentar me crucificar, porque esse aqui você não consegue mais. Você entendeu isso? Levanta a tua mão direita. Profeticamente, diga assim: eu vou. Diga: eu vou celebrar as minhas dores. Diga assim: eu vou celebrar as minhas lutas. Diga assim: porque depois de todas elas eu sairei muito maior. Você pode aplaudir o Senhor? As suas dores aumentam a sua fé. As suas dores te tornam muito maior do que você seria se você nunca tivesse tido elas. As suas dores te tornam muito maior. Irmão, fala para alguém que venceu o câncer sobre dor de cabeça, sobre enjoo, sobre náusea, né? Sobre, meu período menstrual é muito difícil. Não, preste atenção. Não estou dizendo que as irmãs não sofram, não. Mas fala para alguém que esteve na fila de uma quimioterapia, de alguém que ficou ali fazendo hemodiálise, morrendo. Se ela deixa de vir para a igreja porque ela está com uma cólica, ela toma uma pancada de remédio e fala assim: eu vou lá adorar meu Jesus. Sabe por quê? Porque ela sabe o que é ser limitada nas suas dores. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não estou querendo menosprezar a sua dor, só estou querendo dizer para você: a Bíblia nos ensina, se no dia da adversidade tu te mostrar frouxo, pouca força tu terá. Levanta a tua cabeça nos tempos difíceis e diga para o Senhor: aonde está o meu milagre? O que o Senhor quer fazer nessas dores? O que o Senhor quer fazer nessa luta? E saiba de uma coisa: Ele vai começar a mostrar o sinal, Ele vai começar a te dar a direção. Ele não vai mudar o quadro, mas te tirar o caminho para que você pegue a sua cruz e siga. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: a sua cruz, diga assim, não é a sua sentença. Diga assim: a sua cruz, as suas dores são, diga, são os instrumentos de Deus para te fazer crescer. Você não seria a pessoa que você é hoje se tudo na tua vida fosse tranquilo. Porque o Senhor está falando tanto de dores? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que dores todas as pessoas têm, em todas as classes têm. Eu já tive a oportunidade de estar em vários lugares do mundo. Lugares com maior, entenda que eu vou te dizer, em nome de Jesus. Lugares com maior IDH do planeta. É isso que eu estou falando. E lugares muito pobres, lugares muito difíceis, mas todos eles têm
as suas lutas, as suas dificuldades. Eu vi lutas diferentes das que eu vi na Bolívia, na Colômbia. Eu vi lutas na Suíça. É isso, pastor? Por que o senhor está dizendo isso? Que você tem de acreditar que é uma questão social só. Não. É uma questão de propósito. Você entende? Quem tem propósito no Brasil ou na Suíça, na Alemanha ou na Argentina, qualquer buraco da terra vai sofrer dores, vai passar por dores. Sabe por quê? Porque é impossível seguir Jesus sem enfrentar dores. Se você não tem enfrentado dores, lutas, tem alguma coisa errada. Se você não tem perseguições, está tudo errado. Se você não tem uma meia dúzia levantando, falando mal de você, te caluniando, está errado. Quem vai te caluniar não são os de fora, não. São os de dentro. Quem vai olhar para você e vai dizer coisas que você não é, não são os que não te conhecem, não. São aqueles que acham que te conhecem. Sabe por quê? Porque o diabo, eu disse hoje pela manhã, ele vai colocar os infiltrados no meio para tentar destruir você. Sabe por quê? Porque a única razão e a única forma que ele tem de paralisar aqueles que pegam a sua cruz é destruindo a integridade dessas pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, a cruz não vai te matar, a adversidade não vai te matar, as lutas não vão te matar. É só você não parar para dar ouvido àquilo que está ao teu redor, olhar para a cruz e seguir a cruz. Qual é o sinal? A cruz. Aonde a cruz aponta, vai para a cruz. Para onde a cruz aponta, vai para a cruz. Vai para a cruz. A cruz é o lugar de dependência de Deus. Você está entendendo isso? A cruz é o lugar de renúncia. A cruz é onde a força do homem não importa. O mais forte dos homens não podem suportar a crucificação. Mas nós queremos, deixa que eu vou te dizer uma coisa. Nós queremos o poder da ressurreição. Olha para o seu irmão, fala para ele, se você quer o poder da ressurreição. Fala, você quer? Pergunta para ele, você quer o poder da ressurreição? Mas você não pode conhecer o poder da ressurreição sem passar pela crucificação. Fala baixinho, para ele não ficar desanimado. Fala para ele assim: quer ressuscitar, quer ver coisas lindas de Deus, primeiro precisa ser crucificado. Não é nada agradável isso, né? Você veio a esse lugar hoje para ouvir uma palavra que vai mudar a tua história. Só que a tua história passa pela morte dos seus valores humanos e pela ressurreição do poder de Deus na sua vida. Você entendeu isso? Chega de, olha o que eu faço. Eu vou procurar um psicólogo A, eu vou procurar um psiquiatra C, eu vou fazer isso, eu vou no médico dos médicos. Calma aí, para. Está acontecendo algo, sabe, ruim na sua vida. Pastor, está dizendo que eu não preciso procurar os médicos. Procura. Mas crente, antes de sentar na cadeira do psicólogo, senta de joelho aos pés do Rei dos Reis. Você entendeu isso? Pastor, o que é isso? É isso. Antes de você buscar alternativa para mudar o teu negócio, sabe, com os melhores especialistas, sabe, dobra o teu joelho aos pés da cruz e diz: ei, mestre, para onde eu vou? Ele vai apontar, pega a tua cruz e vai nessa direção. Você está entendendo? Você entendeu isso? Diga para ele, diga para o Senhor: eu vou pegar a minha cruz hoje. Ah, está muito fraco, diga assim: eu vou pegar a minha cruz hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, o poder da transformação da nossa vida, o poder da restauração da nossa vida está bem depois daquilo que as pessoas acreditam que é a nossa destruição. Depois dos momentos mais difíceis, vem o tempo da transformação. Depois dos momentos mais difíceis, vem o resultado. Vai ser exprimido? Será esmagado? Será pisoteado? Será? Sim. Vai passar por humilhações? Sim. Vai passar por dificuldades? Sim. Vai passar pelo abandono? Sim. Vai passar pela rejeição? Sim. Vai passar por tudo isso. Vai ser preso? Vai sofrer? Vai. Mas depois
Mas depois, o que tem para você é a ressurreição. Aquele que estava ali no túmulo disse para aquela mulher: por que procura entre os mortos aquele que vive? Essa vai ser a frase da tua vida. Eu não estou no lugar de morte, eu estou no lugar de vida, porque eu venci com o meu Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dar um glória a Deus? Pode ser mais forte. Diga com mais força, grita aí: eu vou carregar a minha cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho, irmãos. Evangelho sem cruz não é evangelho. Quer ser homem de Deus, quer ser mulher de Deus, quer ser jovem de Deus? Começa a procurar onde está a sua cruz. Quer poder de Deus, mas não quer ser esmagado, não tem como. A oliveira é um dos frutos mais perenes que existem. Você sabia disso? Quando eu falo perene, você entende o que eu estou falando? Eu vou tentar tornar isso bem simples para você entender. Perene é aquilo que é eterno, que é permanente, que não se acaba. Você sabia que as oliveiras, aonde elas caem, elas produzem? Israel tem oliveiras milenares. A semente de oliveira, aonde ela cai, ela cresce. Ela não depende de ser adubada, ela não depende de água, ela não depende de nada, ela cresce, é algo inexplicável. Um bom óleo de oliva, né? É algo saboroso, não é verdade? Aquilo é espremido, é incenso para a casa de Deus, é óleo para a casa de Deus. É tão valioso depois de espremido, e é algo que dá em qualquer lugar. Você sabe, gente dá em qualquer lugar, é comum, né? Mas aquilo que é comum quando é espremido tem coisas tão preciosas dentro. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque talvez você está falando assim: eu estou sofrendo tantas dores, tantas lutas, mas eu não tenho nenhum ministério. Mas eu ainda não casei. Ninguém nunca revelou nada. Você se preocupa com isso não. Sabe quantos profetas revelaram para mim que Deus ia mudar a minha vida? Sabe quantos? Quantos ousam em acreditar? Quantos? Nenhum, obrigado. Nenhum. Pastor, se eu não acredito, eu não acredito. Mas escuta uma coisa que eu vou te dizer. Antes de falar com o profeta, ele vai falar contigo. Que é isso, pastor? Talvez você não se deu conta, mas ele usou um, usou outro. Sabia que até o cachorro ele usa? Que é isso, pastor? Se o seu cachorro falar com você, você corre, que é assombração. Você entendeu? Mas cuidado, que tem detalhes às vezes de Deus que a gente não consegue perceber. São sinais de Deus. Mas Deus vai falar contigo. Deus vai te apontar a direção. Hoje eu olho para a minha vida e eu lembro de situações quando eu nem crente era. Entende? Eu entendo porque tudo quando é demônio que virava na região que eu morava, mandava me chamar. Sabe por quê? Porque eu não sabia. Eu não tinha ideia, sabe por quê? Porque eu odiava crente. Porque as referências de crente que eu tinha eram péssimas. Você entendeu? Porque eu não queria estar dentro de uma igreja. E o diabo sabia o seguinte: a hora que o pai pegar ele, vai dar ruim para mim. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é uma prerrogativa da minha vida, não, é com você também. Deus sabe, e o diabo também sabe, que na hora que você se posicionar, vai dar ruim para o inferno. Você pode levantar a sua mão direita e dizer assim: levanta a sua mão direita e diga assim: ei, Satanás! Mais forte, diga assim: ei, Satanás! Se prepara, porque vai dar ruim para você. O que Deus tem para fazer na nossa vida perpassa pelas nossas dores. Há algo sobrenatural naquilo que sobrevive, naquilo que permanece, naquilo que resta. Algo que as pessoas desejam ter. Irmãos, ninguém gosta de andar com pessoas que não têm história. Eu não gosto de ouvir qualquer um, irmãos. Desculpa. Tem um monte de tralha aí que eu não ouço. O pessoal fica endeusando. Hoje qualquer babaquinha por conta da internet acha que é homem de Deus. Desculpa a verdade. Aqueles que você não valoriza, aquelas irmãs que você não valoriza, né? Porque não tem seguidor, que não é um babaquinha que fala o que você quer ouvir, que não usa trocadilhos, que não usa estratégia de copyright para poder pegar seguidores nas redes sociais, você não valoriza. Mas aquela irmã que sabe botar a testa no pó, que sabe chamar o sobrenatural, não está nas mídias sociais.
Aquele irmão que aprendeu o caminho. Você está entendendo o que eu estou te falando? No meio do sofrimento, que hoje olha para a igreja e diz assim para a igreja: ei, igreja, não tema, porque o Senhor tem o controle. Você não valoriza. Sabe por quê? Porque você quer frasinha de impacto. Você quer ser mexido com frasinhas. Eu quero te dizer uma coisa: frasinhas vão mexer você aqui, mas não vão suportar você. Mas relação profunda com Deus vão te manter de pé nos dias difíceis. Deus quer mudar a tua história. Vai para aquele lugar para quem tem experiências com Deus. Vai para aquele lugar que sabe chamar a existência das coisas que não existem. Vai para aquele lugar que é aqueles que conhecem Deus face a face, e a tua história vai ser mudada. Deus vai transformar a sua história. Olha para a história de um homem. Eu me lembro que quando eu me converto, como todo mundo se converte, né? Fica nessas modinhas, né? Vai fulano de tal, vou eu. Vai fulano de tal, vou eu. Vai você onde, vou eu. Todo mundo vai, né? E aí eu recebi uma fita cassete, fita de videocassete. Vamos assistir esse pregador. Pastor Josué Iron. Nunca mais me esqueci. E ele começa dizendo: meu sonho de pregar era tão grande que eu pregava para as melancias. Eu pegava cabo de vassoura, e ficava nas melancias, e ficava pregando para as melancias. No meio, um dia, no meio das melancias, né? Melancias não dá glória a Deus. Fala para o seu irmão: melancia não dá glória a Deus. Diga assim: melancia não fala. Diga assim: se ela te der bom dia, diga: corre, que é o demônio. No meio das melancias, Deus falou com ele: eu vou te tirar das melancias e vou te levar à maior igreja do mundo. E ele fez milhares, né, como todos nós, de planos e projetos. E um belo dia ele foi a uma igreja. E ele estava numa igreja. Essas igrejas que tem pessoas que se assentam no ministério. Veio a primeira pessoa. Ele está sentado lá com o pastor convidado, com a pessoa que levou ele. Vem a primeira pessoa, entra um senhor com 2 luvas na mão e com um óculos escuro. Ele perguntou-se para si mesmo, eu não vou conseguir lembrar em todos os detalhes, mas ele se perguntou: por que esse homem está com óculos escuro numa igreja? Ele está com luva nas mãos. Entrou. E daqui a pouco foram entrando as pessoas. Cada uma daquelas pessoas tinha algo diferente. E ele perguntou, Deus falou para ele, ali curioso, ele perguntou para o intérprete que estava do lado dele, que foi a pessoa que levou ele: por que esses homens estão assim? Aquele homem disse para ele: pergunte a eles. Quando acabou o culto, ele foi perguntar. Aquele homem que estava com as luvas, ele tirou as luvas, ele não tinha as 2 mãos, que por conta do evangelho cortaram as mãos dele. Ele não tinha, ele estava de óculos porque ele não tinha os 2 olhos, porque foram furados. Você está entendendo? A maior igreja do mundo não é a igreja mais popular, como disse o nosso bispo ontem. Não é o lugar dos aplausos, é o lugar de gente que conhece Deus face a face. É lugar de gente que levanta a mão e o diabo sai correndo. Sabe por quê? Porque o diabo fugirá de você. Você está entendendo isso? O diabo precisa bater em retirada. O diabo não pode mais assolar a tua casa, a tua família. Ah, pastor, estou com luta com os meus filhos. Todos nós temos luta, mas espera aí, tem que acabar. Fala para o seu irmão assim: ele rejeitou. Diga assim mais forte: ele rejeitou a vergonha da cruz. Nós temos vergonhas dos nossos passados. Ele disse: não tenha vergonha. Ele disse: não tenha vergonha. Diga assim: os seus dias difíceis revelarão os dias de glória que você está por viver. Diga assim: as suas dores não serão maior do que a glória de Deus que será manifesta na sua vida. Nós vivemos dias difíceis, dias ruins, sabe? Dias muito ruins. Mas se você não estiver com Jesus, você abandona. Nos dias de dores, você tem que estar com Jesus. Vivemos dias de pessoas com línguas muito afiadas.
mas de poucas atitudes. Queremos muitos direitos, né? Queremos muitos direitos. Mas para quê? Direitos para quem está morto. Talvez você seja uma pessoa que está aqui hoje que na sua vida está tudo virado de cabeça para baixo. Talvez você está nos ouvindo e você tomou atitude para tentar salvar a tua família. Você sabe que está tudo virado. Você está tentando se enganar, você está fazendo coisas, você está colocando Deus em situações que Deus não está. Não inverta os valores, não inverta a ordem das coisas. Talvez você esteja sentindo uma dor insuportável hoje. Talvez você esteja sentindo a rejeição, o abandono, a falência, a vergonha, a humilhação. Talvez você não consiga ver nada mudando. Sabe o que aconteceu com aqueles discípulos? Eles acharam que a cruz era o fim. Às vezes nós achamos que as dores mais agudas da nossa vida é o nosso fim. Eu me lembro das minhas orações. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver. Me ajuda porque eu não aguento mais. Me ajuda porque eu não suporto mais. Me ajuda porque está muito pesado. Me ajuda porque aqueles que eu acreditava que precisavam estender a mão para mim está me dando uma pasada de areia na cara. Me ajuda porque o lugar que eu achei que eu encontraria acolhimento tem sido o meu lugar de maior sofrimento. Deus queria me ensinar que acolhimento nós encontramos na cruz, porque aquele que venceu a cruz, Ele está conosco até o fim. Eu preciso que você guarde isso. Jesus não aboliu a cruz, Ele aboliu a morte de cruz. Ninguém morre mais na cruz. Você entendeu isso? Ninguém morre mais na cruz. É isso que Jesus está dizendo. Você não morre mais por conta das suas dores mais agudas. As suas dores mais agudas não são capazes de matar você. Tem gente sofrendo aqui. Talvez você está vivendo coisas que você jamais imaginava. E você está dizendo, eu não suporto mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando prensam as oliveiras, que sai o primeiro óleo, ele sai para o altar. No segundo óleo, ele sai para a alimentação. Tem mais coisas para fazerem na sua vida, que não é para produzir a sua morte, mas para tirar ainda o que há de melhor dentro de você. Você entendeu? Olha aí para o teu irmão, fala para ele, olhando nos olhos dele, diga assim, meu irmão, vão te espremer. Abra a boca, diga assim como profeta de Deus, vão te espremer. Vão te espremer. Diga, vão te espremer. Mas tem mais coisas lindas de Deus para sair da sua vida. Eles vão se surpreender, porque Deus ainda não acabou com você. Não desista, não saia do lugar que Jesus mandou você estar. Jesus disse aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Sabe o que acontece? Os discípulos saem, eles começam a fugir. Aqueles homens estão indo, homem ou mulher, não dá para saber quem, estão indo no caminho de Emaús. Sabe por que eles estão indo embora? Sabe por que eles estão indo embora? Porque eles não obedeceram ao Senhor. Obedecer a Deus é passar suas lutas quietinho. Ah, pastor, eu preciso dizer. O mundo vai dizer para você, você precisa desabafar, você precisa colocar para fora. Sou psicólogo. Você vai dizer, eu vou dizer isso para você como psicólogo, mas vou dizer uma coisa para você. No mundo espiritual, Deus está falando para você, segura quietinho aí, aguenta firme quietinho aí, aguenta, porque o diabo acha que venceu você, mas eu estou te alimentando na tua caverna. Ah, quando você sair da tua caverna, Davi, ninguém poderá te resistir. Ele disse para aqueles homens, quando o Senhor levanta, abençoa o pão, eles dizem, agora estava queimando o meu coração, não era o mestre. Eles voltam correndo. Irmãos, o poder de Deus só foi derramado em Jerusalém. Olha para o seu irmão, fala para ele assim, no lugar da maior perseguição. Entenda isso, você entende isso? No lugar da maior perseguição, diga, será o lugar
da manifestação mais poderosa de Deus na sua vida. Jerusalém não é um lugar de morte, Jerusalém é um lugar de vida. Jesus encerrou o plano de morte do diabo. Jesus vai encerrar tudo da tua vida, desde que você pegue a tua cruz. Ele não está dizendo hoje para você, irmão, eu vou livrar você das suas dores. Não está aqui para te livrar das suas dores. Vai ouvir, começa a ouvir o som do cravo nas suas mãos, a martelada. Está ouvindo a martelada na sua mão? Começa a dizer para Deus: ei, eu estou começando a ouvir o som do martelo, mas eu vou ouvir o som. Diga: eu vou ouvir o som de trovões, a terra vai estremecer e eu vou viver a glória de Deus sendo manifesta na minha vida. Estenda suas mãos assim, mais alto que você puder. Você pode fazer isso? Estenda suas mãos. A cruz, abre aí o máximo que você puder. Os homens ficavam esticados ao máximo, ao ponto que os seus nervos eram como uma corda de um instrumento como esse. Ao tocar, ele provocava dores agudas tão profundas que o homem não era capaz de suportar. A grande maioria desmaiava de dor, morria por conta das dores. Vão te esticar ao máximo, vão tentar de todas as maneiras. Deixa aí os seus braços esticados. Vão tentar de todas as maneiras paralisar você, vão te provocar dores que você jamais imaginou que você poderia viver. Mas deixa eu te dizer uma coisa: começa a procurar nas suas dores o propósito do Deus eterno, porque depois daquele dia, depois daquela hora nona, diz a Bíblia que o véu se rasgou de cima e embaixo, a terra estremeceu, se escureceu o dia, e o Senhor da glória, Ele venceu a cruz. Você vai vencer todas as dores da sua vida, e você vai ver a glória de Deus manifesta.